E uma barbaridade o que a CBF fez com o Corinthians e também com o time do Vasco, do Pedrinho. O que os dois presidentes já falaram, isso entrega as taças pro Flamengo. Vocês querem que o Flamengo ganhe algum título esse ano? É isso? Porque a Libertadores não vai ganhar, certo? Não. Né? Brasileiro também não vai ganhar. Não vai. Não vai. Então a única chance é a Copa do Brasil. O que eles fizeram? Isso que vocês viram aí. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, Pedrinho, não entra no campo. Não joga. Não entra. Sem o Flamengo, sem o Corinthians e sem o Vasco, que é um timaço Vasco, que é um time muito forte o Vasco, que tem uma torcida incrível e que tem uma força incrível na CBF, mais do que o Corinthians, muito mais que o Palmeiras, muito mais que o Santos, muito mais que o São Paulo. O Vasco tem essa força, não joga, não tem campeonato. Ah, é? Então joga o Atlético com quem? Vai jogar com quem? O Flamengo joga com quem? Entrega a taça pro Flamengo. Se vocês rasgaram um regulamento que vocês mesmos, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, escreve que não pode ser mudado, e vocês mudam a data do jogo, é o seguinte: se o Corinthians for na FIFA, for na Justiça Comum, o Corinthians ganha. Não joga! Não joga o Corinthians, não joga o Vasco e deixa ver o pau torar. É isso que tem que fazer. Não pode abaixar a cabeça ou abrir as duas pernas de uma maneira muito tranquila para a CBF e para o Flamengo. Essa é a grande verdade. Só um nojo, é coisa nojenta. Vamos falar do Vascão, segue forte, está se preparando para o jogo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Estarei lá. Opa! E um dos líderes aí desse grupo, que é o Verratti, falou sobre a oportunidade única que o grupo está vivendo. Cadê? A preparação para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil segue forte no Vasco. Um dos líderes do grupo, o Verratti, falou sobre a oportunidade única que o grupo está vivendo. Acho que tem uma oportunidade única, mas a gente tem que desfrutar também. Hace muito tempo que o Vasco não estava neste lugar, então a gente fez que a gente volve a ilusionar-se, que a torcida volve a ilusionar-se, então tem que desfrutar também, tem que relaxar, tem que desfrutar, mas tem que tomarlo com a responsabilidade que merece. Uma semifinal, a possibilidade de estar perto de um título, mas tem que solo pôr na cabeça em quarta-feira, não mais além disso. Forte candidato a se tornar ídolo do clube, um título pode aumentar a relevância do atacante. Nos 8 jogos disputados pela competição, Verratti se tornou o artilheiro da Copa do Brasil com 6 gols. Depois de muito tempo, o Vasco jogando uma semifinal desta competição. Cara, a gente sabe da importância e da responsabilidade que vestir esta camisa, primeiro, e segundo, que vestir na semifinal da Copa do Brasil. Mas a gente sabe que são 2 jogos, que vai ser um jogo muito difícil de quarta-feira. Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta, às 19h15, na Arena MRV, em meio às polêmicas de mudanças de datas. Mas o principal foco do Cruz Maltino é tentar repetir o feito de 2011 e, mais uma vez, conquistar o tão sonhado título da Copa do Brasil. O jogo é amanhã, inclusive amanhã, neste horário, este homem não estará nesta cadeira, o Vene Casagrande. Ele estará neste telão, direto de Minas Gerais. Comendo pão de queijo. Lucas Pedrosa vai pra Minas. Boa ideia, Vene. Pode. E a BH e não comer o pão de queijo? Não, eu vou entrar ao vivo comendo pão de queijo. Muito bem. Aliás, lá o que mais tem é alguma coisa gostosa pra comer. Vai almoçar o quê? Um galo, talvez? Não sei, tem o feijão tropeiro lá, né? Oh. O galo eu não vou ficar de gracinha ainda, não. Quase que eu peguei um corte. Deixa pra quinta-feira. Eu tentei pegar o corte. Ele é esperto. Ô, Lucas Pedrosa, quem tá fora aí pra esse jogo de amanhã? Além dos recentes lesionados, Adson e David, né? O Vasco também não vai ter o Ryan, que foi expulso na segunda partida contra o Atlético Paranaense, naquele momento ali que ele acabou sendo infantil e largou o braço e tomou o vermelho. E aí o Vasco tem essa dúvida, inclusive na ponta direita. Acredito que deve ser o Emerson Rodrigues e na esquerda o Jean Davi, mas o Puma Rodrigues tem entrado bem também. Fez um bom jogo na lateral agora contra o Cruzeiro e é uma opção também para você adiantar o Puma Rodrigues e colocar o Paulo Henrique como lateral. E fica o Paulo Henrique ali no lugar dele, que aliás esse homem, eu não tenho nada a ver com a vida de vocês não. Perfeito. Mas eu não tiraria jamais, né? O Paulo Henrique pra mim tá sendo um grande personagem na temporada. Que jogador que é esse menino.
E o Puma pode realmente ficar ali mais aberto. Mas isso foi treinado ou isso é uma opinião sua? Eles já testaram agora no jogo contra o Cruzeiro, o Puma Rodrigues atuou como ponta. Eu acho que o Puma, a principal característica dele é o setor ofensivo mesmo, e o do Paulo Henrique é essa recomposição, essa força física. Então eu acho que é uma boa ideia, é uma ideia que me agrada, não é uma ideia que eu acho ruim, não. Vamos falar de polêmica? Porque tem polêmica envolvendo as mudanças das datas na Copa do Brasil. O Corinthians, o que aconteceu? Ele entrou com uma ação no STJD contra a alteração da partida. O Vasco também já tinha se manifestado contra isso, né, o Lucas Pedrosa? E por que mudaram essas datas? As datas do segundo jogo foram mudadas, Sim. né? O do Vasco seria no meio de semana, passou para o dia 19 de outubro, no sábado. Por que essas mudanças foram solicitadas e por quem? O Vasco também entrou no STJD. O Vasco também entrou, eu falei aí. A ação, inclusive, é praticamente conjunta, né? O que acontece? Existe uma situação da data FIFA, vai ocorrer uma data FIFA antes desse segundo jogo da Copa do Brasil, como ocorreu nas quartas de final. E nas quartas de final, por exemplo, o Jean Davi e o Pubita, que foram convocados, chegaram na madrugada do jogo lá em Curitiba para poder jogar. E o que a CBF está tentando fazer por pedido do Flamengo e do Atlético Mineiro, que vão ter jogadores convocados, é que essas datas sejam postergadas para que esses jogadores não cheguem na mesma situação. Mas espera aí, o calendário do futebol brasileiro está projetado. Outros times foram prejudicados da mesma forma. O Vasco é um deles. Foi exatamente a mesma situação idêntica. E aí, do nada, a CBF, a pedido de 2 times, são 4, é semifinal. Para mim, democracia ou é maioria ou é todo mundo concorda. Quando você tem uma decisão que só atende 2 times de 4 semifinalistas, você está tendo uma decisão completamente única, é monocrática da CBF. E ela resolve mudar essa data, prejudica o calendário dos clubes, prejudica inclusive o Campeonato Brasileiro, porque tem clubes que vão ter uma mudança de logística e mudança também de planejamento para o Campeonato Brasileiro, porque a rodada do Campeonato Brasileiro vai ser adiantada, e aí os jogos da Copa do Brasil vão para o sábado e domingo, 19 e 20 de outubro, se não me falha a memória. Então, assim, o que o Vasco reclama peraí, nas quartas de final eu tive que jogar prejudicado. Agora que os outros times vão estar numa situação de igualdade, eles também, agora vocês vão trocar a data? Então, para mim, é um claro favorecimento aí ao Flamengo, ao Atlético Mineiro, que tem o direito de pedir, tá no direito deles de defender seus interesses, mas a CBF jamais poderia ser conivente com essa situação, e foi conivente não só mudando a data, mas também prejudicando e passando por cima da opinião do Vasco e da opinião do Corinthians. Porque vale lembrar também, não é só no âmbito esportivo não, tá, Fernanda? Tem gente que se preparou desde que saiu as datas para poder vir para o Rio de Janeiro para assistir o jogo, para poder ir para São Paulo para poder assistir o jogo ou fazer a viagem, perde dinheiro, falha com o torcedor, falha com o calendário, falha com os times, muda a logística e tudo isso pelo sucateamento que novamente a CBF continua fazendo no calendário do futebol brasileiro. Se o calendário é ruim assim, a culpa é da CBF. Aí do nada ela quer mudar o calendário para poder beneficiar 2 times? Me desculpa, isso para mim é completamente equivocado. O que você acha, Vene Casagrande? Eu acho que entre os clubes ninguém está errado e ninguém está certo. Eu acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro estão olhando o que é melhor para eles. Vasco da Gama e o Corinthians também estão olhando o que é melhor para eles. Para mim, o grande errado nessa história é a CBF. Inclusive, eu só discordo de uma coisa em relação ao Pedrinho no vídeo dele, que ele fala que a CBF vai perder credibilidade. Pedrinho, a CBF não tem credibilidade há muito tempo. Grande errado nessa história foi a CBF. O Pedrosa mencionou muito bem, você tem 2 clubes, a CBF consulta esses 2 clubes. Os 2 clubes negam, no caso o Vasco e o Corinthians. Então como é que a CBF simplesmente toma uma decisão assim? A decisão correta seria o quê? Reunir os 4 clubes em uma sala, conversar para decidir o que é melhor para todo mundo, chegar a um acordo todo mundo. Só que desse jeito a CBF escolheu um lado. Ah, beleza, deixa eu ver com qual lado eu vou brigar aqui. Foi escolher o lado para brigar com o Vasco da Gama e com o Corinthians. Eu acho que o Vasco e o Corinthians estão certos em emitir comunicado, dizer que vão entrar no STJD. Acho que o Flamengo e Atlético Mineiro estão certos, porque eles estão priorizando a Copa do Brasil. Inclusive, torcedor do Flamengo, se alguém tinha dúvidas que o Flamengo está priorizando a Copa do Brasil ao invés do Campeonato Brasileiro, agora não tem mais dúvida nenhuma. Acho que o grande errado nessa história toda é a CBF, que vem errando há muito tempo e não valoriza o seu produto, que é o futebol brasileiro. Muito bem. Bom, pessoal, peço que você verifique sua inscrição. Se não estiver inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações, para assim que postarmos o conteúdo você receber a notícia de antemão. E também curta esse vídeo para que o YouTube entenda que o Vasco é relevante aqui na plataforma. Também vou deixar os devidos créditos das imagens na descrição do vídeo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Aqui, só quem tem o DNA Vasco. Tchau.